Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas meditações diárias, 5 minutinhos, sempre disponibilizados para você às 5 da tarde. Então nós temos uma meditação por dia dentro de um tema semanal, onde a gente reparte essa reflexão em pequenas porções para que você possa parar, meditar, praticar e ver a sua vida transformada. Deus é bom e tem planos de bondade a respeito de você. Essa semana nós estamos concluindo falando sobre a doutrina dos apóstolos, alguns pontos extremamente importantes na nossa jornada com Jesus. E o tema de hoje é a volta de Jesus. Volta de Jesus é o nosso tema de hoje, né? Essas 5 reflexões semanais, volta de Jesus é uma doutrina, né, que a gente encontra na Bíblia, na doutrina dos apóstolos. E essa é talvez uma das disciplinas ou de um conhecimento, de uma conversa que tem faltado na nossa vida como cristãos. A gente vai se apegando em demasia a respeito dessas coisas, as coisas desse mundo, nós vamos nos aferrando, né, às coisas desse mundo e nos deixamos levar pelo imediatismo da vida, pelo brilho desse mundo. O entendimento de que o nosso Senhor vai vir para buscar a sua noiva, produz em nós um temor profundo a respeito da vida que vivemos aqui agora. Porque isso vai fazer com que a gente compreenda que haverá um dia do juízo, haverá um dia de prestação de conta diante do Senhor, seja da nossa ida para Ele ou da busca dEle por todos nós. Nós não sabemos exatamente quando Jesus vai voltar, mas o fato é que Ele voltará. Olha só, Atos, no capítulo 1, verso 9, diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Quando eles olhavam e uma nuvem encobriu a vista deles, eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de brancos. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então ali estava Jesus quando ele é levado aos céus, depois de cumprir seu propósito, seu desígnio, depois de ter convivido com os discípulos após a sua ressurreição, e agora definitivamente ele sobe aos céus. Imagine os discípulos olhando aos céus e vendo aquele espetáculo maravilhoso de Jesus, depois de ter convivido com eles, ceado, comido, ensinado, e agora é chegado o momento dele de fato partir, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra. De repente chegam 2 homens e dizem: por que vocês continuam olhando para os céus? Olha, não é disso que foi dito, não foi essa a promessa de que ele subiria, mas lembre-se, ele voltará. Que mensagem é essa, né? A mensagem de esperança e a mensagem de prestação de contas. Ele voltará para buscar o seu povo. Quem é seu povo? Jesus diz: o que me ama é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Ou seja, amar a Jesus não é apenas verbalizar isso num culto gostoso, onde nós estamos com a família da fé, sendo levados e conduzidos por um louvor que arrebata o nosso coração. É também isso. Mas, acima de tudo, é entender que a minha vida diária precisa estar alinhada à vontade de Deus e a prática da justiça, da equidade, da bondade, da santidade, da integridade precisa ser conhecido. Em Tessalonicenses ele diz assim: pois dada a ordem, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, está dizendo: haverá um momento de uma trombeta que tocará, e aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram sepultados, ressurgirão primeiro, e depois nós seremos levados aos céus para a eternidade, para a vida presente, para todo sempre com o nosso Senhor. Lá em Hebreus diz assim: o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim como Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez
para tirar os pecados do mundo. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Então, o fato é, vimos a promessa que Jesus viria e veio. Olhamos para as Escrituras e haviam muitas promessas, o Messias, né? E Jesus veio e viveu entre nós. Esse mesmo Jesus que cumpre o seu propósito, morre na cruz, ressuscita entre os mortos, é elevado aos céus, deixa uma promessa: voltarei e buscarei o meu povo. Jesus vai voltar. Então viva uma vida que glorifique a Deus, porque talvez não vá dar tempo de corrigir na última hora. E eu encerro dizendo: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Nós não sabemos quando voltará o nosso Senhor. De uma coisa nós sabemos: Ele voltará. Coloca a sua casa em ordem, coloca a sua vida em ordem, né? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e grandes coisas o Senhor fará pela sua vida. Que Deus te abençoe.